Olá pessoal, estamos trazendo aqui para você um programa inovador, Ponto Cego, trazendo o holofote da justiça para você, condutor. Solta a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Maurício Costa, eu sou apresentador aqui do Ponto Cego, um programa que vai trazer muita polêmica, muita dinâmica, muito debate sobre as leis de trânsito, não especificamente sobre trânsito batida, polêmicas de velocidade, não, nós vamos falar sobre trânsito, sobre o direito que você tem, que você não conhece, que está ali ó, no S que está errado do Ponto Cego. E para a gente conversar a respeito disso, eu quero fazer algumas perguntinhas para você. Será que o seu direito está sendo realmente preservado? Será que todo esse processo de punição de trânsito está acontecendo da forma correta? Será que essas multas estão mesmo educando e diminuindo o número das gravidades dos acidentes e das punições? Gente. Isso realmente a gente vai estar colocando aqui no Ponto Cego para a gente discutir, para a gente debater, trazer muita polêmica, porque realmente isso é polêmico. Mas agora eu quero trazer aqui o Wellington, né? Que é um profissional do volante, um prático do volante, um instrutor prático de volante, com mais de 25 anos de volante aí, categoria E, ou seja, você dirige tudo. Acho que só não avião, não é isso, Wellington? Avião, tudo bem, Maurício? Boa tarde. Tudo bem, doutora? Avião é brevê, tem que ter uma especialização, né? Tem que ter um estudo maior. Eu sou mais voltado mesmo para o chão, né? Voltado para os pneus, né? Para o rodante, para a estrada. E, sim, desde 1998 eu comecei a rodar. Eu sou filho de caminhoneiro, eu sou neto de caminhoneiro, eu sou sobrinho de caminhoneiro, primo de caminhoneiro, enfim, o óleo diesel, a graxa, sempre participou da minha vida. E também já operei em outras categorias, porque assim, ninguém nasce caminhoneiro, né? Ninguém nasce motorista, né? Sim. Então eu sempre tive, por conta disso que você estava falando, 25 anos de experiência e por conta da vivência que eu sempre tive, da minha família, de caminhão, de oficina, de borracharia e tal, então eu sempre me espelhei, né, no pessoal mais antigo, nos meus pais, nos meus avós, nos meus tios, nos meus primos, eu me espelhava neles e pensava que aquilo ali para mim também era o meu futuro e foi, durante muitos anos. Hoje eu não estou mais na estrada, não vivo mais da estrada. Só que, assim, existe uma escada, né, que precisava ser percorrida, né, para a gente poder chegar aonde eu queria, que era carreta, que era viajar e tudo mais. Então eu comecei como moto-entregador, bom tempo fazendo fazendo entrega também. Na minha época, eu fazia entrega de jornal. E depois eu fui para um caminhãozinho de entrega de material de construção. Trabalhei muito tempo no construção e assim, naquela época a gente pegava e batia enxada mesmo, sabe? Subia areia na pá e assim ia. Depois fui para logística, para um caminhãozinho pequenininho de logística e assim foi indo. Um caminhão maior também de logística, um truque. Depois eu peguei um truque no combustível, fazendo entrega para os postos de combustíveis. Nessa mesma empresa também eu consegui alterar minha habilitação, fui para a categoria E. E já fui para carreta, e aí que comecei a viajar realmente, conhecer o Brasil para cima e para baixo. Depois fui para o bitrem, fui para prancha, já rodei praticamente o Brasil inteiro, lógico, não todo o Brasil, porque tem alguns estados lá em cima no norte que eu não consegui conhecer ainda, mas eu vou chegar lá. Tem lá a parte lá de Manaus que eu não conheço, a parte lá de Roraima, né, Macapá, então lá para cima eu não conheço, mas os demais eu já fui em todos. Já fui também a alguns países fora do Brasil também. Então realizei essa minha questão de estrada. E uma época que não deu, não foi bacana, eu não podia, na verdade, estar para a estrada, eu operei também no volante, sempre no volante, com outras categorias. Já fui motorista de ônibus também. Não muito tempo, eu fazia turismo. Eu era até step, até por conta de eu não ter muita experiência.
com ônibus e com tudo mais, porque experiência necessariamente de volante eu sempre tive, mas não tinha experiência, né, naquela categoria específica que era transportar passageiros, né? Então fui motorista de ônibus, comecei como motorista STEP, ônibus de turismo. Quem está me assistindo sabe o que significa STEP, aquele motorista que na época tinha que andar junto, né? Depois, lógico, eu fiquei à frente de um carro também, e em um certo momento eu decidi, foi quando surgiu os aplicativos, né? Transporte por aplicativo. Aí já estamos falando agora de 2015, 2016 para frente. Fiz também motorista de aplicativo também, rodei em alguns estados. Mato Grosso do Sul, aqui no Paraná, Santa Catarina, fui como motorista de aplicativo também. Então, enfim, eu sempre fui do trânsito, né? Algumas transportadoras, que nem você falou, ao qual eu trabalhei, eu fui instrutor de trânsito também, trazia a molecada para dar... Muitas empresas que eu trabalhei de grande porte, elas tinham a escolinha interna. Então, a pessoa que tinha vontade, que tinha habilitação, que tinha o desejo de ser motorista profissional, elas tinham a gente como instrutor ali para poder ensinar. E o interessante que você me falou em off também, que você teve uma situação também lá numa dessas transportadoras, que você teve que instruir também motoristas com mais tempo de carteira do que você. Mais tempo de carteira do que eu, porque assim, eu creio que o hábito do conhecimento, ele não está necessariamente relacionado à tua idade. O conhecimento, ele está exposto para todo mundo, ainda mais hoje com a tecnologia, está exposto para todo mundo. Na minha época, quando a gente começou, era mais escasso, não era tão como é hoje, certo? E passou pela gente também algumas pessoas que, sim, tinha mais tempo de carteira do que eu, que tinha mais habilitação do que eu, né? Mais tempo de habilitação do que eu, mas não tinha ainda tido acesso às informações que eu tive, às instruções que eu tive, até porque eu também aprendi, né? Eu aprendi com muitas pessoas, então, e a empresa me deu essa oportunidade também, né? De estar compartilhando a experiência com as pessoas, tanto os mais novos quanto os mais antigos. Você falou que trabalhou no Mato Grosso, trabalhou em vários estados. Você é de Curitiba? Não, eu sou paulista, né? Sou do interior de São Paulo. Eu sou de uma cidadezinha chamada Santo Anastácio. Ela fica próximo ali a Presidente Prudente. Aí eu sou nascido lá. E aí meus pais decidiram, a certa altura, a gente ir para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Né? E levaram eles, ia lá para o Mato Grosso, de São Paulo para Mato Grosso. Só deixa eu fazer um adendo aqui, porque assim, principalmente Mato Grosso do Sul, se eu ouvir você falando Mato Grosso, eles querem te pegar. Fiz de propósito. Porque desde 1978, eu até aprendi isso porque eu me sinto sul-mato-grossense, né? Embora eu nasci no interior de São Paulo, né? É a cidade que me acolheu, como agora eu me sinto também curitibano, mas depois a gente chega lá. Então a gente chegou no Mato Grosso do Sul, por questão de oportunidade, meu pai também motorista, foi trabalhar no grão lá e tal, e aí minha mãe foi para lá também, então a gente foi junto, chegamos lá criança, e lá eu cresci, lá eu desenvolvi, fiz amigos, né? Me relacionei com a igreja, enfim, lá foi realmente a minha história, toda a minha história foi em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tanto como motorista de carro pequeno, como motorista de caminhão, como motoentregador, como motorista de combustível, né, caminhão-truque de combustível, motorista caminhão bitoneira na construção civil, também tive um tempo na construção civil, motorista guincho, motorista Munk, já fiz tudo isso, cara, já trabalhei com tudo isso, por isso que eu tenho uma certa experiência, sabe? Que bacana. E o que fez você, Wellington, vir para Curitiba? O que te motivou a vir a Curitiba? Várias razões, Maurício. Não consigo pontuar uma específica. Lógico que tem algumas que tem tem um fator maior. Dentre as razões que me levaram de vir para Curitiba é que chegou um certo momento que eu digo eu e minha esposa, né, a nossa família, a gente observou que a gente estava estagnado, né? Estava estagnado em todos os âmbitos, né? Tanto profissional, tanto na questão da saúde, da educação dos nossos filhos. A gente também pensou, nós temos 3 filhos, a gente pensou também nas possibilidades que teriam para eles lá. Mato Grosso do Sul é excelente para se morar, mas ele não tem o desenvolvimento industrial que tem aqui, até porque aqui tem, só a capital aqui tem 300 e poucos anos. Campo Grande recentemente fez 100 anos, 120 anos, se eu não me engano. Relativamente nova, né? É uma cidade nova, um estado é novo, o estado é de 78, Mato Grosso do Sul é de 78. Mato Grosso do Sul, salvo engano, tem 79 cidades, o estado inteiro. Aqui tem quase 400, né? 399. Então, como eu era caminhoneiro,
Já conhecia aqui, mas conhecia como? Conhecia onde passa o caminhão, né? Onde passa o caminhão. Então eu sempre vislumbrei para cá. E aí um dia eu fiz o desafio, né? Para minha esposa, eu falei, olha, do jeito que tá, não tá legal. Por diversos fatores financeiros, desenvolvimento, eu não via mais muito futuro ali, e com as outras razões também que levaram a gente a tomar essa decisão, e também por conta do meu filho caçula. Tá? Eu tenho um filho caçula que ele é especial, e ele é muito especial porque a especialidade dele fez com que todos nós nos tornássemos especiais também. Nós precisamos todos nos adequarem às necessidades que ele tinha na época. E a gente não conseguiu, no Mato Grosso do Sul, até a idade dos 9 anos, se eu não me engano, que ele tinha, a gente não conseguiu ali, os médicos, né, os especialistas, inclusive nós tivemos problema nas escolas em qual ele frequentava, ele tinha que mudar de escola recentemente, a gente não conseguiu um diagnóstico correto do que ele tinha. A gente sabia que ele era diferente, certo? E inclusive na época o único diagnóstico que nós tínhamos mais próximo disso era de retardo mental. Então esse, na verdade, foi o fator principal, né? Mas teve vários fatores que levaram a gente a vir para cá. E aí eu, junto com a minha esposa, falei, olha, aqui não dá mais pra gente viver. E aí, diante disso, eu vim para cá como motorista de aplicativo. Ah, que interessante. Eu não vim como caminhoneiro. E como é que foi sair de uma cidade pequena para uma cidade grande trabalhar com um aplicativo? Então, aí é que tá. Parece que tudo é igual, né? Tipo, caminhão, você tá nas rodovias para lá para cá, quer dizer, você conhece todo o Brasil. Mas as peculiaridades, ou seja, o detalhe, ele faz toda a diferença. Quando eu vim de Campo Grande, dirigia motorista de aplicativo lá. E aí eu vim dirigir como motorista de aplicativo aqui em Curitiba, aí a realidade do trânsito aqui era outra. Embora eu já tinha toda a experiência, embora eu já trabalhava com caminhão pesado, embora eu já subia a serra, descia a serra, dirigia em chuva, dirigia, enfim. Embora eu tinha toda a experiência, mas aqui dentro da cidade, a dinâmica muda muito. Pra você ter uma ideia, eu tomei muitas multas no primeiro mês, eu tomei muita multa mesmo. Por quê? Por exemplo, eu mesmo tendo a experiência como caminhoneiro, eu nunca tinha passado por uma mão inglesa. Eu estava dirigindo no meio da cidade, de repente, na hora que eu entro aqui, estou entrando pela direita, a placa lá, para a mão inglesa, porque eu tinha que correr para o lado esquerdo. Então, foi um choque de realidade para mim naquele momento. Outra situação, eu queria, de repente, estacionar. Estou vindo aqui pela esquerda, tem um passageiro que eu tenho que pegar que está aqui na esquerda, alguma coisa assim, eu quero estacionar ali, não acho vaga e estou seguindo a esquerda, certo? Aí o passageiro, de repente, está à frente, posterior ao cruzamento. Então, estou seguindo na esquerda. Aí, quando eu chego no cruzamento, tem uma placa que é proibido eu seguir reto, que eu sou obrigado a virar à esquerda. Eu falei, não, pô, mas eu tenho que estar ali, eu tenho que ir lá, pegar o passageiro lá na frente. Não tinha nenhum aviso anterior não, aqui? Não, já estava ali. Você vai seguindo a faixa, eu tenho que pegar meu passageiro posterior à esquina. Aí, quando chego lá, aí a placa me avisa, não, você tem que virar à esquerda. Mas eu não preciso virar à esquerda, eu tenho que pegar o passageiro ali. Que outra mais situação? Ônibus, cara. O ônibus. As canaletas. Gente, eu já andei na canaleta. E aí quem me alertou foi até o passageiro. Porque o passageiro tá aqui e tal. E aí, de repente, aquela lógico, era de noite, eu também estava cansado, juntou alguns outros fatores, né? Aí eu falei, nossa, você tá indo bem, tal. Acho que ele deve estar olhando no celular, acho que ele levantou a cabeça e falou, moço, você tá na canaleta. Eu falei, cara, o que é canaleta? Aí consegui escapar, voltar pro trânsito de novo. Tem a outra questão também aqui no centro de Curitiba, que é a faixa exclusiva, né, para os motoristas de ônibus, ao qual eu mando meu abraço também, porque também fui motorista de ônibus, e eu entendo que eles têm horário, eles têm que correr, eles têm fiscalização, é puxado, então, e fora lidar com um monte de gente, né, um carro cheio. Eu quero fazer uma conversão à direita. Aí tem a faixa exclusiva, a qual eu não posso ultrapassar, porque é a faixa do ônibus. Só que no final do cruzamento, lá, chegando já no cruzamento, que é onde eu quero entrar, ali abre-se uma brecha que é a oportunidade para me poder virar à direita, não é isso? Então eu estou indo aqui, estou dando sinalização, estou sinalizando que eu quero virar à direita. Quando eu chego ali, quem é que está ali? É o ônibus. O ônibus está ali. Então eu não consigo, porque o espaço que eu tenho para poder estar ali na frente, para mim fazer a conversão, já está preenchido pelo ônibus. Na frente dele eu não consigo converter, porque senão ele vai bater em mim. Então o que eu faço? Eu vou atrás dele, né? Medida de segurança, eu estaciono atrás. Nisso chegou multa também. Então eu tomei multa de tudo que é lugar. E assim, como é que eu fui instruído? Eu primeiro fui autuado.
Eu fui autuado, e aí, quer dizer, eu primeiro tomei o choque, eu paguei muito caro, na verdade. Aprendeu com a dor, né? Não paguei caro, né? Porque a gente vai chegar nesse assunto ali. Mas eu acredito que muitas pessoas podem estar se identificando com o que eu estou falando, né? Que a gente realmente só sabe do que está acontecendo posterior, quando chega uma cartinha em casa, certo? Então eu cheguei com muitas multas aqui, e aí é isso. Realmente foi difícil fazer essa conversão, né, do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, dirigir numa cidade que hoje ainda está beirando 1 milhão de habitantes, para dirigir aqui em Curitiba, que tem quase 2 milhões já. É verdade. E um detalhe, né, que você comentou, a gente vai falar depois sobre essas multas. Na realidade, a resolução da sua multa está do lado. É isso aí. Né? Agora vamos falar um pouquinho com a doutora Suzy Clare. Posso chamar de doutora Suzy? Pode, lógico que pode. Doutora Suzy, o Wellington foi seu estágio, vamos dizer assim. Verdade. Maurício, o que acontece, né? Fala assim, a minha história é muito longa, né? Então a gente fala assim... Isso, se a gente... então conta um pouquinho pra gente dessa história aqui. Ali em off, vocês contaram, realmente é cativante. É, muita coisa. E até a gente estava comentando, sexta-feira, falou assim, às vezes as pessoas não entendem como é que a gente chega em certos locais sem antes entender que existe uma história por trás, né? O Wellington, quando ele veio com essas multas, apresentou para mim esses autos de infração, eu olhei para ele e falei, né, olhando ali, falei, mas como é que foi? Né? Ele me contando a história e tal, eu falei, não, mas... Falei, deixa eu verificar. E aí eu vi que estava errado. E aí a gente realmente conseguiu reverter a situação dele, não pagou multa, não chegou pontuação, não teve a CNH suspensa. Mas o que houve, né? O que levou a mim a ter essa visão, né? De olhar assim e falar assim, você já olhou assim, já sabia, né? Não, na verdade, a minha história começa um pouquinho antes, né? Eu fui policial militar de trânsito no Mato Grosso do Sul durante muitos anos. Então eu cheguei, logo que eu me formei na Academia da Polícia, em 98, passou-se algum tempo, eu fui trabalhar no Batalhão de Trânsito. E lá eu tive que ser a melhor. Entendi. Posso fazer uma pergunta para a senhora, doutora? Pode. A senhora falou em questão de ser a melhor. Sim. Também em off, a senhora me contou que a sua vida inteira a senhora teve que ser a melhor. Sim. Ou seja, a senhora estudou em escola particular, isso, mas a senhora teve que ser a melhor para garantir a sua bolsa. Exatamente. Conta essa história. Começa essa história então um pouquinho mais lá de trás, Vamos mais lá de trás. Maurício, eu nasci numa família muito humilde. Eu vou falar muito pobre, né? A gente só não chegou a passar fome mesmo, porque minha mãe sempre foi muito guerreira. Minha mãe é uma mulher que semi-analfabeta, quando se casou com meu pai. O meu pai já era um cara que ele era estudado, um acadêmico, mas por umas situações da vida dele, ele acabou se envolvendo no alcoolismo. Então, enfim, e aí alguém imagina o cenário, né? Uma mulher negra, nova, recém-casada, semi-analfabeta, se casou com uma pessoa que, infelizmente, naquele momento tinha um problema de alcoolismo, numa cidade minúscula chamada Paranaíba, no Mato Grosso do Sul mesmo, uma cidade muito pequena, que lá o foco principal é a agropecuária. Então, quem trabalha nessa área, ótimo. Se você não trabalha, já é um pouco mais difícil. Meu pai não tinha experiência nenhuma. E a minha mãe trabalhava como doméstica, cozinheira, era o que tinha no serviço braçal naquela época, né? Hoje eu estou com 46 anos, então imagina 46 anos atrás como é que era essa situação. Então, e eu vim dessa família. Então, já nasci com isso, essas dificuldades todas. E eu lembro que muito cedo eu via toda aquela situação da minha mãe. E uma das coisas que não sei como é hoje, eu vou falar da minha época, tá? Há 46 anos atrás, e depois quando eu fui crescendo, há 40 anos, a minha mãe sempre falava assim, é muito difícil nesse país ser mulher, ser negra e ser pobre. A gente até falava lá que era preta e pobre. Então, era o que realmente era muito difícil. E eu via aquela situação e eu já sabia que eu não queria aquilo para mim. Eu sabia que eu não queria. Eu não queria passar aquelas dificuldades, eu não queria ter aquela mesma vida, eu não queria passar por tudo aquilo que a minha mãe passou. E a única solução que tinha, nascer rica não tinha, já foi. Casar com homem rico, eu olhava lá e falava, casar com quem? É muito difícil, Aí, ó. Mas nessa época eu era criança,
E assim, vamos dizer, a última esperança que tinha era o estudo. Era o estudo. E eu lembro que uma vez eu estava numa casa nossa, que nós morávamos na Coab, era uma meia água, e eu olhando para a TV, assistindo uma TV nacional aí, criança, porque ia trabalhar, meus pais iam trabalhar, eu olhei o jornal, e eu vi lá uma pessoa bem vestida e falando bonito, né, assim e tal. E era um juiz de direito, dando uma entrevista, né? Aí eu falei pro meu pai, eu quero isso aí para mim. Falou o quê? Quero fazer esse negócio que o senhor me faz. Que parece que deve ser muito legal, né? E era assim, uma pessoa que eu olhei e olhei para ele, imagina, eu tinha 6 anos, Maurício. Ou seja, o sonho da senhora ser advogada aconteceu com isso. 6 anos de idade. Eu olhei e falei, mas ele é igual a mim, né? Mas qual que é a diferença dele? Se ele aprendeu isso, eu também sou capaz de aprender. Porque, imagina, o meu nome é Susan Claire. A hora que for escrever, você vai ver o tanto de coisa que tem. E eu tive que aprender em casa. Meu pai me ensinou em casa com 5 anos. Com 5 anos eu sabia escrever meu nome completo. Eu namorando com ela. Aí eu vou até falar isso. Olha o spoiler. Namorando com ela. Já um bom tempo, né? Meu amor, minha linda, não sei o que e tal. E naquela época, como eu já era solteira, tinha uma liberdade de beber um pouquinho a mais, né? Amor, minha linda, não sei o que. Nossa, como você é romântico. Fala que eu não sei o seu nome. Eu não lembro o teu nome, cara. Pensou, eu levei mais ou menos uns 2 anos escrevendo o nome para poder gravar letra por letra. Lógico, hoje eu sei o nome dela completo, né? 25 anos juntos. Mas sério, cara. Foi uns 6 meses ali me chamando, meu amor, minha gatona, minha linda, não sei o que. Aquela desculpa, né? Que ninguém lembra o nome, assim, né? Nossa, como que você é romântico? Eu falei, cara, não é. Isso né? Nome é difícil. Você não foi o único. Não, Seu nome é difícil, pô, tá louco. Entendeu? E isso pra mim era normal, porque assim, eu na escola eu tinha que ensinar os professores a escrever o meu nome, que eles escreviam errado. Então, e eu tive que aprender. E uma das coisas que minha mãe e meu pai falavam assim pra mim, falou, você tem que ser a melhor. Você tem que ser a melhor. Para você vencer, quando ela apontou aquele juiz, fala, ele tá aí porque ele é o melhor. Ele foi o melhor, né? E eu olhei e falei, então você é o melhor. E nisso, já com toda essa questão, essa minha vontade, os meus pais foram buscar uma bolsa de estudo para mim. E lá em Paranaíba, não sei se existe até hoje, mas existia uma escola que era a melhor da região da época, era Educandário Santa Clara. Educandário Santa Clara. Isso, era um colégio de freiras, mas que tinha um sistema que é muito bom até hoje, acredito que exista, chamado Sistema Objetivo, que aí esse sistema é um dos melhores que tinha no país naquela época, e meus pais fizeram de tudo, conversaram para eu estar participando, para eu entrar. Eu lembro que no primeiro ano da primeira série, eu entrei ali e fui até o 3º colegial. Só que era uma escola particular, e a gente não tinha condições de pagar, os meus pais não tinham condições. E o que me fazia ficar ali era o seguinte, Maurício, eu tinha que ser a melhor da turma. Eu tinha que ser a melhor, porque eu era bolsista. Então, para eu ter essa bolsa de estudos de 100%, eu tinha que ser a melhor. A senhora tinha parâmetros que a senhora tinha que seguir dentro do colégio para poder manter a sua bolsa. Exatamente. Então, um ano todo. Quando começavam as minhas aulas? Primeiro dia de aula. Quando terminava? No último dia. Ah, mas mesmo que eu tivesse só nota 9, 10, 9, 10, 9, 10... Enquanto os outros podiam faltar, porque tem um limite, né, de falta que as escolas admitem, eu não podia. Por quê? Porque a minha renovação da minha matrícula era o seguinte, eu passava o ano todo, do primeiro dia ao último dia, eu tinha que fazer todos os trabalhos, tinha que ser o melhor. Eu tinha que ter as melhores notas. Podia faltar todo mundo, mas uma coisa que eles tinham certeza, que eu estaria lá. Eu estaria na aula, né? Fez chuva, teve temporal. Fez chuva, fez sol, o professor falava assim, eu não posso dispensar porque a Susan Claire vem. E eu estaria ali. Eles sabiam que eu estaria ali. E a escola era perto da sua casa? Não, a escola onde eu estudava era 8 quilômetros da minha casa. E como é que a senhora fazia para ir para o colégio? Ia a pé. O horário que entrava era 7 horas da manhã, enquanto no ensino fundamental hoje, né, da primeira à 4ª série, era 7 horas e saía 11h30 da manhã. Então eu tinha que estar lá 7 horas. Para estar lá 7 horas, porque não tinha ônibus, Maurício, para levar na escola, nem nada. Eu tinha que sair de casa às 6 horas da manhã. Para não correr o risco de me atrasar. Porque no Colégio de Freiras é o seguinte, é 7 horas, o limite é 7h05. Tinha aquela fila, cantando nacional e tal. Passou de 7h05, não entra. Entendi. Não entrou, levou falta. Já então, prejudicaria a senhora já me prejudicaria. Na sua bolsa. Isso. Então, 7h05 no máximo. Eu nunca cheguei a 7h05, eu sempre estava lá antes. Às vezes o portão abria, 15 para as 7 eu estava ali. Então, era isso que eu tinha que fazer. Então, eu saía de casa às 6 horas, ia a pé, terminava às 11h30,
aquele calor, voltava com fome, porque a escola particular não tem lanche, e muitas vezes não tinha nem condições de levar um lanche, então voltava com fome, chegava em casa 12:30, 1h, e comia o que tinha e dava graças a Deus. Quando foi no ensino, a gente chamava de colegial, que era da 5ª série até o 8º ano, aí já mudou, porque a escola, como tinha esse sistema, eles já preparavam a gente para o vestibular. Hoje o pessoal faz Enem para entrar nas faculdades, lá era vestibular. Então as faculdades grandes tinham os vestibulares. E a escola tinha que manter um parâmetro. E da 5ª série até o 8º ano, eu tinha que estudar de manhã e à tarde. De manhã eram as aulas normais e à tarde era reforço para esses vestibulares. E para a senhora almoçar, a senhora ia para casa de volta? Como é que a senhora fazia lanche? Não dava tempo, Maurício, porque a aula terminava 12:20 e 1h30 tinha que estar de volta para a aula. Entendi. Então não tinha como. Então, muitas vezes fiquei sem almoçar para poder estudar, para realmente poder me capacitar. E eu falo que naquela época eu pesava 30 e poucos quilos. Não tinha como, né? Ao contrário de hoje, mas eu não tinha como. Era sair às 6 horas da manhã, e a aula terminava às 5 horas. Aí até eu chegar em casa, de noite. Ou seja, a senhora fazia uma única refeição que seria a sua janta. Uma única refeição que eu tinha, que era a janta. O café da manhã e a janta. Mas eu fazia tudo isso porque eu queria mudar de vida. Maurício, o racismo que tinha era muito assim, era muito... Hoje as pessoas disfarçam. Né, negro e tal, não tem problema. Só que na minha época não tinha isso. O racismo, ele era assim, na cara, entendeu? A senhora sofreu muito. Nossa. O que nós chamamos hoje de bullying, na época não tinha esse nome, né? A senhora sofreu muito com essa situação do bullying de hoje. Muito. Eu lembro uma coisa que me marcou muito, que lá no Mato Grosso do Sul não tem frio, mas quando tem frio, né? Aquele frio mesmo. E eu lembro que eu ia para a escola, eu só tinha uniforme para ir, eu tinha 2 uniformes, que era short, porque sempre muito quente, era short e camiseta. E aí eu esse entrava... uniforme a escola te dava? Ou não, meus pais tinham que comprar, tá? Material escolar Material escolar, tudo, os meus pais tinham que comprar. E o que acontecia? Aí eu ia para a escola com esse short, um tênis ali, que minha mãe, né, sempre limpinha, caprichosa e tal. O meu cabelo também, para ser padrão, que eles chamavam meu cabelo de pichain. Sim. Aí minha mãe, para evitar o bullying, ela puxava com uma escova, assim, penteava para puxar, para deixar bem esticado, e prender ele, para tentar evitar também. Evitar esse desagrado. Isso, exato. Porque... essas brincadeiras de mau gosto, né? Isso, porque o pessoal falava, cabelo de preto é igual bandido, né? Quando tá preso, tá armado. Mas era, e fazia. E para eles era normal. E aí eu lembro que nesse dia na escola tava frio, mas eu só tinha aquela camiseta e o short para ir, eu tinha que ir de uniforme. E nisso, na sala de aula, o pessoal com outras blusas, ligaram o ventilador. E eu com frio, a minha professora lá olhou para mim e falou, você tá com frio, Suzy? Eu falei, eu tô com frio, professora. Eu não reclamei, ela que perguntou, que ela viu lá. Aí ela falou assim, então vou desligar o ventilador. Aí o pessoal se revoltou. Por causa dessa guria aí, a gente vai ter que agora desligar o ventilador? Nem pagar mensalidade ela paga. Que chato, né? Nossa, né? E aquilo falava assim, sabe? E eu olhava para aquele pessoal ali e falava... Eu falava assim, eu não pago mensalidade, mas eu tenho capacidade. Fazer uma questão de mensalidade. Sim. Como a senhora era bolsista. Sim. Como a senhora negra, pobre, sim. Né? Sim. Tinha mais alguém na mesma situação, bolsista como a senhora? Não, na minha escola que eu estudava, durante o tempo que eu estudei lá, não tinha. 100% igual a mim, não tinha. Aluno negro tinha também ou não? Tinha uma aluna negra, que eu me lembro, mas ela não era bolsista, você entendeu? Tava ali. Aí depois... Os pais tinham condições de estar pagando. Isso, exato. Né? E aí, só tinha eu. Então, eu fui treinada para ser melhor, sabe? Eu fui treinada realmente para ser melhor. Porque assim, Maurício, estudava o ano todo, aí eu só sabia se eu ia continuar naquela escola ou não. No próximo ano, em janeiro, quando meus pais iam lá, tinha que apresentar minhas notas, apresentar tudo. E aí eles iam fazer uma análise para saber se eu não faltei, para saber se eu tive as melhores notas e tal. Aí sim eu era aceita para o próximo ano. Todo ano, do 1ª série até o 3º colegial. Chegava no assim. final do ano, você já sabia que você ia ter a matrícula para o próximo ano ou ainda não? Não sabia. Eu só sabia. Em que momento que a senhora ia só em janeiro. Só em janeiro. As aulas começavam em fevereiro. Meus pais tinham que ir lá. Tinha que ir lá. Então eles iam lá, aí eles iam fazer uma análise
Então, às vezes, levava um dia lá, eu chegava e conversava, eles falavam, não, gostaria, explicava a situação, que continuava da mesma forma. E aí eles falavam, ó, a gente vai analisar, volta aqui, tipo assim, daqui 2 dias, a gente vai ver se faz a matrícula ou não. Aí, fazendo isso, aí liberava a matrícula. Caso eu tivesse alguma falta, ou desse algum problema, ou tivesse algum tipo, a gente fala de alteração, né? Já não teria essa possibilidade de ser Se bolsista. Porventura tivesse tido algum problema, que a senhora já falou que a senhora foi sempre a melhor. Sim. Existia algum outro colégio como esse que seus pais poderiam buscar para tentar esse tipo de situação que a senhora estava naquele momento? Não tinha, Maurício, não tinha. E eu fazia questão de estudar lá. Então, por isso que eu, às vezes, muitas vezes ficava sem comer, muitas vezes ficava ali, passava todas aquelas dificuldades. Por quê? Porque, na realidade, eu sabia o que eu queria. Escola pública teria. Não, escola pública tinha um monte. Mas ela não iria fornecer a você aquilo que você teve acesso através dessa escola. Não me forneceria uma base para que eu realmente pudesse chegar e fizesse, porque o nível assim... de educação, né? Seria diferente. Isso, era muito diferente. A senhora já tinha um objetivo desde os 6 anos de idade que a senhora queria seguir. Isso, exatamente. Entendi. Então, para mim, a escola ela foi realmente um ensino. Tanto na formação da resiliência, né? O pessoal hoje, os coaches gostam muito de falar da resiliência, né? Porque eu passei muita coisa ali, mas também me ensinou muito a ser forte, falar não. Se tem um problema, foi lá que eu aprendi, Maurício, que todo problema tem uma solução. Todo problema tem uma solução. Tá, e essa situação daquela época que a senhora era pobre, Sim. negra, né, uma família muito humilde, Uhum. Como era com relação aos seus sentimentos? Chegou a gerar algum tipo de revolta, de alguma repulsa em relação a isso na sua época, lá atrás, ou a senhora conseguiu lidar isso com força, porque a senhora já tinha um foco ali na frente? Isso. Maurício, eu sempre tive um foco, né? Sempre olhei para frente. Não adiantava. Uma coisa que eu sabia, eu falava assim: eu não vou estar aqui. Eu não nasci para ficar aqui. Eu sabia disso. Eu falei: eu não nasci para viver aqui na cidade. Apesar de ter nascido aqui, apesar de criar aqui, apesar de conhecer muita gente, eu não nasci para estar aqui. Eu não nasci para ser daqui. Então eu sabia que aquilo ali era passageiro, mas que eu tinha que aproveitar ao máximo aquilo ali para que isso me desse suporte para realmente os meus sonhos e os meus objetivos. Então, igual eu te falei, era normal, né? Ser chamada de pobretona. Por exemplo, as pessoas... Eu vou te falar, durante a minha caminhada toda nesse colégio, se eu tiver 5 amigas mesmo, de lá até a data de hoje, são raras. Até naquela data mesmo. Porque, assim, como eu sempre tive esse esforço, o que acontecia? As pessoas que tinham mais condições, às vezes me chamavam assim... Sabia que eu tinha essa dificuldade na hora do almoço, às vezes falava assim, Sus, vem almoçar em casa. Mas por quê? Porque eu tinha um trabalho para fazer e eles me queriam no grupo, então vem almoçar em casa, que aí me colocava no grupo. Passou aquilo, tchau, não te conheço mais. Entendo. Entendeu? E entendo bastante, até porque, como a senhora mesmo falou, a senhora veio da Coab. Sim. Né? Eu também sou de uma família bem humilde, vim da Coab de Carapicuíba, em São Paulo, chamada Coab 2. A gente sabe dessas dificuldades, inclusive com relação a relacionamento interpessoal na escola, na hora do recreio, a senhora conseguia estar junto com as outras meninas ou elas ficavam um pouco mais afastadas? Qual era esse tipo de situação que acontecia dentro da escola? Com relação a esse tipo de relacionamento, eu não tinha, Maurício, esse tipo de relacionamento porque a gente... eram vidas diferentes, né? Eram situações diferentes. Então, as minhas dificuldades não eram daquelas meninas ali. Então, falavam de viajar, passear, ir para a praia, fazer isso, fazer aquilo, andar. Então, eu não tinha esse tipo de relacionamento. Então, geralmente, onde é que eu ficava na hora do intervalo? Eu ficava dentro da biblioteca, estudando, lendo e me preparando. Realmente, a realidade é essa. Agora, relacionamento mesmo, dentro da escola, assim, não tinha. Então, doutora, a senhora fez lá toda a parte da sua educação fundamental, agora o antigo 2º grau, né? Primeiro, Isso. 2º e 3º ano. Já estava lá mocinha, 14, 15 anos, né? Terminou todo esse processo dessa parte da educação, a senhora foi prestar o seu vestibular. Sim. Né? A senhora prestou vestibular em várias faculdades? Maurício, foi assim, logo que eu terminei o 2º grau, eu tinha 15 anos. E quando eu terminei o 2º grau, eu fui fazer um vestibular em Ribeirão Preto, para a Faculdade Viçosa, em Minas Gerais.
E, na verdade, acabei sendo aprovada, só que, imagina, meus pais não iam deixar uma menina de 15 anos ir sozinha para uma cidade em Viçosa. Até por questões de custos também, né? Exatamente. A única renda nessa época que a gente tinha fixa era minha mãe, que é funcionária pública, e trabalhava como auxiliar de limpeza em escolas estaduais. Esse valor era mais ou menos, se não for nenhum problema para a senhora falar. Olha, Maurício, esse valor, vou te falar comparado à época de hoje, né? Porque ela tinha descontos, empréstimos, infelizmente muito funcionário público tem isso, né? Verdade. E era como se fosse R$400 comparado à data de hoje. Tá? De hoje. De hoje, Então não tinha condições nenhuma. E o único local que a gente tinha, que tinha faculdade que eu pudesse fazer, seria em Campo Grande. Foi quando eles decidiram, venderam a casa, que era na Coab, venderam a casa e nos mudamos para Campo Grande. E quando a gente chegou em Campo Grande, a história também não foi muito fácil, né? Porque assim, a gente mudou, viemos sem qualquer tipo de estrutura, chegamos em Campo Grande, a gente ficou praticamente um mês alojados numa federação lá que é a FETEMES, Federação da Educação, até a gente arrumar uma casa. Era uma casa ou era um alojamento? Não, era um alojamento. Um alojamento. Então, tinha várias beliches e a família toda ficou ali, alojada. Ficamos um mês praticamente ali. Eles nos cederam até arrumar uma casa. Arrumamos uma casa, nos mudamos. Quando a gente se mudou para essa casa, já era mais ou menos, a gente saiu de Paranaíba aproximadamente em janeiro, então já não dava tempo de eu prestar vestibular para aquele ano. Tá? Então a gente saiu em janeiro de Paranaíba, chegamos em Campo Grande, fevereiro, em março a gente arrumou a casa. E aí como é que ia fazer para sustentar? Porque minha mãe, meu pai, eu e mais 2 irmãos pequenos. Então você imagina, 5 pessoas com R$400 mais um aluguel não dava. O que a gente resolveu fazer? Eu levantava 5 horas da manhã para fritar salgado, ou seja, eu fritava salgados, o meu pai saía para vender. E durante o dia, enquanto meu pai ia vender os salgados, imposto de combustíveis e tal, eu ficava em casa e preparava mais salgado. Que era o que a gente conseguia se manter. E ele vendia bem esses salgados? Não, porque, assim, não tinha experiência, né? Sim. E, assim, eu não era fazedora de salgado, eu fazia o meu melhor, lógico. Ou seja, a garantia que vocês tinham era o salário da sua mãe. Isso, era da minha mãe. E o que aconteceu? A gente começou a vender salgados e nisso eu comecei também a estudar. Eu precisava estudar. Então, eu estudava, porque eu falava, não, eu tenho que prestar um concurso público, porque lá eu trabalhava no comércio ou um concurso público, né? Então, eu não tinha muito mais essa diferença. O que eu ia fazer? E nisso, fiquei o ano todo, a gente ficou um ano todo mexendo com salgado e estudando. E aí, no final do ano, eu passei no vestibular. Eu passei no vestibular para Universidade Católica Dom Bosco. Certo. Eu passei no final do ano, assim, fiz o vestibular em outubro. Quando foi novembro, saiu, e eu havia passado para a parte de Direito, porque lá em Campo Grande tinha o CDB, a Uniderp e a Federal. A Federal eu nem fiz, Maurício, porque a Federal, o curso de Direito era só durante o dia. Mas você não teria como se subsistir ali, fazer algum tipo de trabalho, exatamente. Né? O que eu ia fazer? Eu tinha que trabalhar. A gente era pobre, eu não tinha condições nenhuma. Eu não podia ficar na Federal o dia inteiro. O que eu ia fazer na Federal, sabendo que em casa eu estava passando necessidade? Não tinha como. Então, tinha opção ou não CDB ou não Uniderp. Ao CDB, tinha um conceito melhor. Então, eu falei, eu vou prestar vestibular aqui. E eu fui aprovada. E chegou no final do ano, em dezembro, tinha que pagar a matrícula. Né? E a matrícula era um valor de uma mensalidade. Certo. Então, vamos dizer como se nos dias de hoje fosse em torno de R$1.700. E qual que era a renda única da minha mãe? R$400. Como é que ia fazer? Aí minha mãe juntou o 13º, juntou as férias dela. Pegaram juntou parte da venda da casa? Não, a venda da casa já tinha ido. Esse um ano a gente acabou consumindo, né? Porque ela tinha o aluguel da casa que a gente estava morando também. Então, a minha mãe juntou tudo. 13º, férias, o que ela podia juntar, ela juntou, levantou os 1.700, foi lá na faculdade, pegou o boleto e pagou. Aí depois, Pronto. no próximo ano, a senhora só foi lá e já começou a estudar? Aí veio janeiro, mensalidade de novo, né? Porque as aulas começam em fevereiro, só que em janeiro tem a mensalidade. É verdade. Dezembro, matrícula, janeiro, mensalidade e até junho. Quando chegou em janeiro, não tinha, né? E daí, onde é que ia tirar o dinheiro? Meu pai procurou uma instituição filantrópica, como é que é o termo? Filosófica, uma instituição filosófica. E explicou a situação, contou a história, e essa instituição levou o boleto. Essa instituição pagou a mensalidade de janeiro para que eu pudesse começar em fevereiro. Em fevereiro, aí eu já comecei a estudar, fazer faculdade à noite.
continuar fazendo um salgado de dia, meu pai vendendo e fazendo faculdade à noite. Aí a senhora foi buscar também a bolsa. Isso, aí foi buscar a bolsa. Nessa época tinha um fundo educacional, crédito educacional, que existia lá. E me deu 100%, 100% não, 90%, que era o máximo que ele podia dar, 90% de bolsa. Anexei minhas notas da escola, anexei tudo, e aí eu consegui 90% da bolsa para poder estudar. Mas mesmo assim ainda tinha 10%, Maurício. Entendi. Agora, você imagina, era 1.700, 10%? 170. 170 reais. E como é que a senhora ia fazer com isso com um salário de 400? Nesse período, a senhora, de repente, foi para algum mercado de trabalho? Foi achar algum tipo de trabalho? Não? Eu precisava, quando eu entrei e vi essa situação, nós fomos atrás do estágio. Certo. O meu pai acabou reencontrando um conhecido dele, lá de Paranaíba, era advogado em Campo Grande, e a noiva dele era advogada também, e trabalhava numa empresa de cobrança. E eles sempre contratavam estagiários. Só que não do primeiro ano, né? Primeiro semestre. Só que ele sabia da nossa história, das dificuldades, ele conversou e a empresa abriu uma exceção e eu comecei a estagiar no primeiro semestre já. Que esse dinheiro do estágio me ajudava a pagar a faculdade. Certo. Só que era das 8 às 6 o horário do estágio. E nesse horário do estágio, eles me forneciam, logicamente, o almoço, né? E eu saía do estágio e já ia direto para a faculdade. Então, o grande benefício que a senhora tinha nessa ocasião era o almoço que a senhora tinha. Sim. E o transporte também, que te ajudava bastante. Exatamente. E nessa época desse estágio, qual que era mais ou menos a renda da senhora? Maurício, na época era 180 reais. A senhora trabalhava em que período? Das 8 às 6. Tinha 2 horas de almoço, que além do estágio era diferente, né? Então, aí mais uns benefícios, mas era 180 reais. Ou seja, dava para a senhora ajudar esses 10% que a senhora tinha que pagar sem precisar comprometer a renda da família. Exatamente. Em que momento chegou para a senhora prestar o concurso para a polícia e por quê? Na verdade, Maurício, foi assim, durante a minha época de estágio, né, eu sempre estive estudando. E toda vez que abria um concurso, eu ia lá e fazia. Geralmente os concursos são finais de semana. Então eu ia fazer. Fiz vários e passei em vários. Ministério Público, Secretaria de Administração e o da Polícia. Só que o primeiro que chamou foi o da Polícia. E eu precisava passar, eu precisava realmente ter uma renda melhor. E eu passei nesse da Polícia. Quando eu passei no concurso da Polícia, eu fui lá, pedi, enfim, saí do estágio, eu entrei para a Polícia. Aí quando eu entrei na Polícia, eu continuava fazendo faculdade. Eu fazia faculdade à noite e o curso da polícia durante o dia. Só que muitas vezes, aí nessa época, eu tive que dar uma pausa na faculdade porque a polícia é uma escola que você fica. Foram 6 meses de escola. E durante esses 6 meses, das 7 da manhã, você tem horário para entrar e não tem horário para sair. Você vê que interessante que muita gente estuda para ser policial. Que é a vocação da pessoa, deseja família militar, né? Vem os homens, por exemplo, vêm das forças militares, do exército e tudo mais, então estudam para ser policial. Na verdade, ela prestou concurso, passou em quantos concursos? Passei em todos, eu fiz na época uns 5 concursos. 5 concursos. Isso. Sempre para a polícia ou para outras áreas também? Não, outras áreas. Aí por uma questão financeira, né, por uma questão de necessidade, a polícia foi a primeira que chamou, e como ela precisava de imediato já ter uma renda, né? Porque você imagina, era quanto que você falou? Estágio? 180 reais. 180 reais, né? Mais 400 que a mãe ganhava, né? 580 reais. Sim. Então, como a polícia foi a primeira porta que chamou, ela caiu para dentro. Porque eu digo isso porque quando eu falo para as pessoas que ela já foi polícia, todo mundo olha e fala, mas não tem como. Não tem como ela ser policial. Porque assim, o perfil, né, se você olha, se você observa o perfil dela, ela não tem perfil de policial, porque o policial tem porte de policial, né, ele anda igual policial, ele tem aquela pegada, e ela não, lógico, depois com o passar do tempo, com o treinamento, ela acabou se tornando. Eu sei, porque eu sei. Você apareceu nessa época, né? Foi nessa época. Mas eu estava só fazendo um link, porque é o seguinte, como é que são as coisas, né? Prestou vários concursos, e desses concursos que ela prestou, a polícia foi a primeira a chamar. E hoje, por consequência disso, sim, do tempo que ela teve na experiência, que chegamos aí aonde nós chegamos, é isso? Exatamente. E eu entrei, igual eu falei, 6 meses, Maurício, e ali, e assim, nós somos treinados. Então, para mim,
o que eu passei na polícia foi difícil, mas nada se compara à vida que eu já tinha passado anteriormente. E nessa entendeu? época da corporação, depois que a senhora fez a escola, passou pela parte da escola que também, como a senhora comentou em off, não é fácil, tem todas as pressões psicológicas, físicas, e a senhora venceu mais essa etapa. Exato. A senhora foi designada para que área da polícia? Maurício, quando a gente se forma, a gente vai para as áreas onde mais precisam. E uma das áreas que mais precisava é a área do trânsito, né? Então, eu fui para o trânsito. E no trânsito, eu aprendi muita coisa, né? Eu aprendi muito, foi onde eu aprendi que eu também tinha que ser a melhor, tá? Já tinha passado algum tempo, né, trabalhando na polícia, e eu já estava casada com o Wellington. Nós nos conhecemos, eu recém tinha entrado na academia da polícia, né? Eu recém tinha entrado, e aí nós nos casamos. Hoje nós temos 3 filhos. Naquela época da polícia eu tinha 2, na época do trânsito. O Júnior, que tinha mais ou menos ali 2 anos, e a Delamares, a minha filha Delamares, que hoje tem 20 anos. E eu tive na gestação do meu filho, foi quando eu descobri que eu tinha um negócio chamado anemia falciforme, que é uma anemia que só dá em mulheres negras. Não é que só dá, né? Específico É muito específico da raça negra. Então, foi muito difícil a gestação dele. Até eu não sabia, porque o médico não conta pra gente, né? Só conta pro marido da gente e a família, né? Que existia um risco de vida para mim e pro bebê. E foi no seu primeiro filho? No primeiro filho, isso. Mas, enfim, passamos, superamos. Aí, 1 ano depois, eu engravidei da minha filha, da Delamares. E com esse problema desse falciforme, essa anemia, poderia ter algum outro tipo de problema nas próximas gestações, a senhora? Então, o médico não me passou. A realidade é essa, Maurício. Ele não me informou, você entendeu? Eu só fiquei sabendo disso depois através do Wellington, mas não teve aquela questão, você teve essa anemia, pode correr algum risco. Tanto é que 1 ano depois eu engravidei e eu sempre fiz o pré-natal. Aí a minha filha nasceu. Só que a minha filha, quando ela nasceu, ela teve uma parada respiratória. Logo que ela nasceu. E isso trouxe muitas complicações. Porque foi assim, Maurício, ela nasceu, teve a parada respiratória, eu fiquei lá os 4 meses de licença e voltei a trabalhar. Só que quando eu voltei a trabalhar, né, durante esses 4 meses, direto com ela em médico, direto fazendo acompanhamento por causa disso. E quando eu voltei a trabalhar, ela ainda era bebê. E acontecia, vamos dizer, a cada 2, 3 meses dela ficar internada, porque ela tinha muita questão da pneumonia, atacava muita coisa nela. Então, ela ficava internada 2, 3 dias no hospital e eu ficava junto. E aí é onde eu falo a questão vedada, né? O racismo vedado. E foi quando eu realmente fui chamada por uma pessoa lá, que era meu superior dentro da área do trânsito, e falou assim para mim, olha, você está faltando muito. Eu falei, mas não é por minha causa, eu tenho atestado, é pela minha filha. Não, mas não importa, não interessa. Todo mundo aqui tem filho e se vira. Eu falei, mas eu não estou faltando porque eu quero. É minha filha que está doente e está internada. Falou, não importa. Falei, aí ele até falou assim, isso aqui está com cara de falsificação para mim. Falei, vai lá então, vai no hospital. Quando eu mandar atestado, porque na polícia, era assim, Maurício, eu estou de serviço hoje, eu vou faltar devido à saúde. Não é simplesmente eu levo atestado no outro dia. No dia que eu sei que eu estou de atestado, se eu vou trabalhar amanhã, eu já tenho que entrar em contato antes e informar quem está lá, falar, eu estou de atestado, amanhã eu não posso trabalhar. Ou se acontecer hoje, estou de atestado, peguei atestado agora, eu não tenho condições de trabalhar. A senhora tendo que fazer tudo isso, mesmo, essa pessoa que era superior à senhora, colocou em xeque a sua... Isso, me chamou na sala, pegou e falou assim, olha, eu estou só esperando aqui, você dá um deslize para mandar um conselho de disciplina e te mandar embora. Você se ameaçou. Exato. Foi muito assim, porque a minha filha, não era nem por causa do salário, mas eu estava pensando na minha filha que precisava daquele plano de saúde. Isso deve ter mexido muito com a senhora. Né? Dá para ver no seu rosto, a senhora falando hoje sobre isso, nem está mais na polícia não. E ainda porque, mexe com a senhora. Não, Maurício, não mexa, eu falo assim, você quer brigar com uma mãe, você briga, você xinga, você faz o que você quiser com ela, agora não mexa com os filhos dela. Você mexeu com o filho, aí você vai ver uma mãe virar uma fera, né? Então, eu acredito que é muito essa questão de mãe. E quando ele falou isso pra mim, eu não pensei em mim. Eu não tava nem... Assim, falei assim, eu tenho capacidade pra mais. Só que a minha filha precisa desse plano de saúde, que era o melhor que tinha.
Falei, a minha filha precisa ser tratada nos hospitais, a minha filha precisa de exames caros, a minha filha precisa desse plano de saúde, né? E aí eu fiquei ali por causa da minha filha, eu me sujeitei a isso por causa da saúde dela. E para eu saber que ele não podia me pegar na questão de atestado, por causa de lei, porque a lei me ampara, porque é minha filha, e eu tinha tudo, eu tinha laudo, eu tinha exame, eu tinha tudo, só tinha outra maneira que ele podia me pegar, se eu cometesse algum erro nas multas de trânsito que eu fazia. Entendeu? Ou nos croquis. Croquis que a gente, hoje não sei se ainda tem. Muita gente não sabe o que é croquis, né? Croquis é o seguinte, chega lá, aconteceu... eu sei o que é. Sabe, né? Aconteceu um acidente. Vou ligar no 190. Quem que ia? Era a polícia do trânsito. Aí chegava na época, Maurício, a gente tinha trena, né? Não era assim igual hoje, tem celular que você tira foto. Não tinha isso. Nós éramos a foto, nós que desenhávamos a foto, né? Então a gente desenhava a rua. Vocês eram os periciadores, vocês faziam a perícia do assunto. Chegávamos lá, medíamos a distância da frenagem com a trena, sinalizávamos o local, desenhava se tinha uma árvore, se tinha um poste, se tinha um semáforo, a gente fazia tudo isso. Então nós éramos os desenhistas. Então eu sabia que se eu cometesse um erro nessa parte, né, ou na parte dos auto-infrações, porque a gente tinha também, né, essas questões das multas também, se eu cometesse um erro, ele ia montar alguma coisa para realmente me dispensar. Então, eu tive que ser melhor também. Então, mais uma vez, teve que ser a melhor. Foi daí que eu aprendi realmente, a falar assim, olhar, igual quando o Elton trouxe para mim os autos de infração dele, eu olhei, e como eu sabia que tinha que ser, eu olhei e falei, tá errado. Isso aqui não pode. A lei não pode. Foi aí que começou a senhora realmente ser e se transformar na melhor especialista em trânsito hoje do Brasil. Isso, foi nessa época, Maurício. Então, assim, até hoje veio um insight que falou assim, olha, a solução da sua vida está no seu maior problema. Entendo. E naquele momento era o meu maior problema. E interessante, falava assim, mas e o marido? Por que o marido não fica com o filho? Eu falei, mas ele é caminhoneiro, ele está viajando. Como é que ele vai ficar com as crianças em casa? E os remédios eram caros, Maurício. Entendeu? Os remédios que ela tomava, o leite naquela época, ela tomava leite de soja, muito caro. Então tinha que ter as duas rendas. Passar do tempo foi observado que toda vez que... Porque a gente está fazendo bem resumido, sabe? Sim. Toda vez que precisava de fazer um tratamento, fazer um aconselhamento médico, enfim, toda vez que era necessário levar a Damares no médico, era descoberta uma nova situação ali que precisava ser tratada. E graças a Deus tinha como tratar. Existia esse recurso. Existia como tratar. Mas como a gente era amparado através do benefício que ela tinha, né, da questão médica, do plano de saúde. Então, quando a gente vai para o plano de saúde, a gente utiliza das melhores clínicas da região, dos melhores médicos da região, e os médicos, eles também colocam à disposição os melhores remédios, os melhores tratamentos e tudo mais. Só que isso o plano de saúde não cobre. O plano de saúde cobre. Então, eu poderia ser um motorista dentro da cidade? Poderia. Só que eu, sendo motorista dentro da cidade, juntando o meu salário, né, com o salário dela, não cobriria todas as nossas despesas de casa e também não cobriria esses tratamentos específicos que a gente precisava para a época. Você entendeu? Então, isso também, não querendo justificar, mas foi uma questão de necessidade na época da minha ausência. E eu sei que o peso da sobrecarga que isso pesou para ela, que isso também travou a faculdade, travou várias questões, inclusive várias outras possibilidades que ela teve, ela não pôde seguir também, até inclusive de sair da polícia, porque não poderia estudar, não poderia fazer outras coisas, por quê? Porque a gente tinha esse tratamento para poder resolver, tinha saúde, enfim, tem várias questões ali na época. O que eu vejo, assim, quem é pai sabe o que a gente passa, sabe que a gente abre mão de sonhos por causa de um filho, sabe? Que a gente abre mão de objetivos por causa de filhos, né? E naquele momento eu precisei fazer isso. E eu precisava ser melhor. Então, muitas vezes, enquanto a escala dos outros eram 12 por 48, 12 por 36, 12 por 72, a minha era 24 por 48. Por causa desta perseguição. Eu ficava 12 horas dentro do local, né? Ficava 12 horas trabalhando no local, assim, ficava 12 horas na viatura, na rua, atendendo acidente, multas, tal.
e as outras 12 horas eu ficava num local dentro do quartel mesmo, que é ali onde também fazia a cidade toda, naquela época a cidade toda tinha um bafômetro só que funcionava, e aí passava por mim, lá dentro. Então todo mundo pegava e levava lá. E era assim, na época foi difícil, mas depois, passando por tudo isso, né, hoje eu entendo. Hoje, por isso que hoje, quando foi proposto o desafio do ponto cego, eu falei, eu entendo que eu passei por tudo isso para que eu pudesse ver, pudesse enxergar, pudesse compreender melhor e pudesse ajudar também. Porque eu acredito que todo o sofrimento que a gente passa, Maurício, não é só para nosso benefício. A gente tem muitas pessoas que a gente pode ajudar, muitas pessoas que a gente pode beneficiar com a nossa história e com a nossa expertise. E é isso que hoje eu vejo que nós temos em comum, nós temos esse objetivo. Isso acabou motivando, você vendo tantos erros, né? Mas dentro desses erros, uma grande maioria foi boa. Né? É como nós falamos, o ponto cego, 90% está certo. Só 10% está errado, que é o S. Que é exatamente o que a gente quer falar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, que a gente está com esse projeto exatamente para auxiliá-lo, né? Para a gente poder estar ajudando eles a ver os erros do sistema. A senhora ficou todo esse período na polícia, estudando. Foi nesse momento que nasceu a vontade da senhora de criar a sua empresa. Na verdade, não, Maurício. A minha empresa ela nasceu de situação. Aí nós voltamos à questão do Wellington quando ele veio para Curitiba. A empresa que hoje eu acabo orientando, né, a parte técnica, essa empresa ela nasceu da seguinte forma. O Wellington, meu esposo, levou aquele monte de multa. Aí ele fazia parte, nessa época, de um grupo de aplicativos, né? Motorista de aplicativo aqui em Curitiba. Porque, só não deixando de citar rapidamente, as questões de saúde da época também, lembra que eu comentei que eu tive o filho Samuel, né? Isso. Então, as questões de saúde também do Samuel, também posterior também, nos impulsionaram também a vir para cá. Já tivemos a experiência da Delamares, depois, posteriormente, né, da Delamares para o Samuel, uma distância de quantos anos? 7 anos. 7 anos. Uma distância de 7 anos da Delamares para o Samuel, e aí o Samuel nasceu especial também, levou até os 9 anos, o único diagnóstico que nós tínhamos, através desse convênio médico que nós tínhamos pela polícia, foi o de retardo, várias reclamações que tinha nas escolas, trocando ele de escola direto, tinha momentos que ele não queria ir para a escola, sabe? E esse momento também foi chocante para nós como pais também, que a gente não sabia como lidar. E aí vai daqui, vai dali, juntando vários fatores. Perseguição na polícia, a vida financeira nossa não estava indo legal, os nossos filhos diagnosticados com diagnósticos ali que cada vez, sabe, consumindo a gente. E várias outras possibilidades. Aí vamos para Curitiba, vamos. Falei, não posso ir para Curitiba como caminhoneiro. Porque como é que eu vou como caminhoneiro para Curitiba? E vou largar minha família, minha esposa, meus filhos, eles não conhecem nada, não sabem nada, embora eu tenha um irmão que mora aqui, já morava aqui, que foi realmente um ponto de referência e me amparou. Meu irmão e a minha cunhada me ampararam, me deram o suporte que eles poderiam me dar na época e também me impulsionou muito a vir para cá. Aí, rapidamente elaboramos esse plano. Vamos como motorista de aplicativo, né? Vim com o carrinho para cá e vou trabalhar lá e vou ver. E aí a família ficou lá e eu vim rapidinho para cá. E vamos trabalhar e vamos ver. Liguei o aplicativo, comecei a rodar como motorista de aplicativo aqui e já nas primeiras corridas eu já ligava para ela e falei, olha, bem satisfatório aqui, muito melhor. Isso 2017, né? 2017. Porque a única renda que seria dele, né? Lá sim. Eu teria, vindo para cá, eu teria que abrir mão da polícia. Isso, é verdade. Né? Então ela tinha pedido licença na época só, para poder vir para cá. Ela pediu licença, e a licença não era remunerada, e eu vim como motorista de aplicativo, falei, tem que ser, e não tem outro caminho. Aí eu vim para cá como motorista de aplicativo, e ralando dia e noite, praticamente no meu irmão eu só dormia, eu só ia para dormir mesmo, né? E isso eu chegava lá por volta de 11 horas, meia-noite, e quando era 4, 5 horas da manhã eu já botava o carro na rua também, porque eu não conhecia ninguém, meu irmão tinha a vida dele, e eu não queria ser invasivo, né? Meu irmão, minha cunhada e tal, então eu basicamente só dormia. De manhãzinha dava partida no carro e ligava o aplicativo e eu não sabia onde eu estava. Não sei se era Campo Grande, Curitiba, se era Campina Grande do Sul, se era Colombo, se era Pinhais, se era Araucária.
caía as corridas, eu simplesmente ia e fazia as corridas. E nisso, uma hora ou outra, uma corrida ou outra, você acaba abastecendo num posto ou indo para num lavacar, né, que tem outros motoristas de aplicativo. Nisso eu recebi um convite, né, uma pessoa viu a placa de fora, tudo bem, você é do Mato Grosso? Porque aqui tem o hábito de falar tudo do Mato Grosso, e eu entendo perfeitamente. É do Mato Grosso? Eu falei, eu sou de Campo Grande, né, e agora estou mudando para cá, estou começando aqui. E aí me fizeram o convite. Vamos para um grupo, vamos rodar com a gente e tudo mais. É uma questão de segurança, uma questão de apoio, uma questão de ter praticidade de manutenção, pneu, combustível, tudo mais e tal. Fui chamado para esse grupo, na época chamava Curitiba Online. O grupo era um grupo bem forte, bem bacana nessa época, e fui para esse grupo. E com esse grupo, com o passar do tempo, houve algumas questões ali, acabei me afastando desse grupo. E outras pessoas vieram com a gente, e aí acabamos fundando um grupo menorzinho, bem pequenininho, que tem até hoje, esse grupo existe até hoje. E ali nesse grupo que tudo começou a acontecer, né? Que teve, na verdade, desde a época do Curitiba Online, que eu recebi todas as multas e levei para ela. Na verdade, porque assim, para variar, demora a chegar a multa, né? Não é assim, você comete num dia, chega no outro, né? Não, demore. Quando chegaram essas multas, ele já estava nesse grupo menor, né? E dentro desse grupo, aí quando ele me mostrou as multas, eu fui preparar as defesas, né? Porque toda multa cabe defesa. Eu fui preparar as defesas. Falei, não, deixa comigo que eu vou fazer toda a defesa. Fica tranquilo. E ele falou, o que eu vou fazer? Eu não posso perder meu CNH. Falei, não, deixa comigo que eu vou preparar a defesa. E fiz as defesas. E dentro dessas defesas, todas as multas foram arquivadas. Ele não precisou pagar e não gerou pontuação no CNH dele. E a turma perguntava para mim, aí, Mato Grosso, meu apelido na época virou Mato Grosso. Então, quando é relacionado a motorista de aplicativo, meu apelido é Mato Grosso. Quando é relacionado a caminhão, meu apelido é Mamute. E quando é relacionado à família, meu apelido é Léo. Então eu tenho vários apelidos. Então, e aí, Mato Grosso, como é que tá a situação lá da sua carteira, tudo mais? Todo mundo perguntava, eu falava, minha carteira está em defesa. Minhas multas estão em defesa. Mas como assim está em defesa? Minha esposa, aí contava rapidamente a história. Minha esposa, policial de trânsito, muito tempo, tudo mais, conhece a fundo como funciona, e foi lá e fez a defesa. Tá, mas aí, você vai sofrer suspensão? Falei, não, a defesa está correndo e o pau tá atorando, normal. E aí começou a chegar, né? Isso. Aí os amigos dele começaram a me procurar, porque quem nunca levou multa em Curitiba, né? Quem nunca chegou em casa uma cartinha, né? E começou a me procurar. Só que nessa época eu estava em casa, então eu fazia tudo em casa. Às vezes, quando eu precisava fazer alguma coisa, eu marcava na frente do Detran ou na Secretaria Municipal de Trânsito e não cobrava. Só que aí começou, né, vir muita coisa. Falei, não, peraí, então vamos, né, a gente precisa realmente estabelecer um valor. Isso. Aí quando a questão de estabelecer um valor, o que aconteceu? Então começou a ter essas questões e eu comecei em casa atender. Só que cresceu muita demanda. Quando cresceu a demanda, eu fui trabalhar num coworking só para atender a área do trânsito. A senhora montou um escritório da advocacia? Não era escritório de advocacia, era consultoria na área do trânsito mesmo, só na área do trânsito. Era uma empresária. Isso. E quando comecei a trabalhar, abri um CNPJ, lógico, né, para poder trabalhar na área do trânsito, até mesmo porque um advogado ele tem que cobrar a tabela da OAB. E pela tabela da OAB, Maurício, nós temos aí qualquer recurso mínimo tem que ser R$350. Entendeu? Um advogado tem que respeitar essa tabela. Tá? Se ele faz menos do que isso, ele pode ter problemas lá na frente com a própria OAB. E tem multas que não tem esse valor, obviamente. Então não faz sentido a pessoa... A multa é tanto, mas a assessoria R$350 para poder procurar um advogado. E também faz R$130. E até porque também faz todo sentido, porque veja bem, o advogado, quando ele se forma em direito e depois ele busca suas especializações, não é isso, doutora? Isso, exato. Então, para um advogado se especializar num assunto específico de uma multa específica, realmente vai ser levado em consideração o tempo dele, né? O tempo para ele poder desenvolver uma tese, desenvolver uma defesa e tudo mais. Então, realmente... um preço... não tem. Porque assim, vamos colocar assim para um advogado. Para ele fazer uma defesa, é igual tu falou, ele tem que estudar, ele tem que ir lá, ele tem que olhar, ele tem como olhar quais são as últimas decisões administrativas, decisões judiciais, o que mudou nas normativas do CONTRAN, o que mudou no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. É muita coisa para ele fazer, é um trabalho. Não é a área que ele escolheu. Não, e não compensa fazer isso por R$300, sendo que ele pode pegar uma área ali que... Trabalhista. Uma área trabalhista, uma área civil, uma área penal, que ele pode cobrar ali R$5.000, R$6.000, não compensa.
Então, por isso que, né, não acabava não compensando. Quando eu montei essa consultoria, a ideia era realmente fazer algo que fosse acessível, tá? O valor do recurso fosse menor que o valor da multa, tá? E que pudesse realmente resolver o problema da pessoa, né? Eu não concordo com esse negócio, vou protelar. Mas tu falou assim, preciso ganhar tempo. No começo era isso. Muito cliente chegava, preciso ganhar tempo. Falava, então ganhar tempo você vai lá, você preenche, porque os órgãos, tem um local lá que ele chega lá e fala, quero recorrer. Ele recebe uma folha em branco assim, e ele coloca lá, não fui eu, pode... É de graça, é gratuito. Entendeu? Para ganhar tempo não precisa de ninguém, Maurício. A pessoa fala, eu quero ganhar tempo. Não contrata ninguém. Vai lá e faz. Lógico que depois você vai ter que pagar a multa, lógico que depois vai vir a pontuação. Isso sem problema. E isso vai acontecer, isso vai ser um problema. E você entende que essa assessoria que foi montada da parte dela, essa empresa, ela não foi criada assim, sentar e falar assim, vou criar uma empresa de defesa de trânsito. Não foi, as coisas foram acontecendo, sabe, de forma orgânica. Realmente, através das autos de infração que eu sofri, que eu levei para ela, isso gerou toda essa polêmica no grupo, que é um grupo considerado, eu quero mandar um abraço com o pessoal do Desonline Drivers Club, que vai assistir a gente, que funciona, até hoje funciona, né? Graças a Deus, é muito legal. Então, gerou muita repercussão no grupo. E essa repercussão começou a gerar repercussão. Então, um apontando o outro e tudo mais, e foi para ela. E ela houve a necessidade de ir para um cowork para acolher esse pessoal. E também ter um espaço físico para trabalhar e tudo mais. Né? E aí a coisa foi indo para esse lado. Como ela entendeu que realmente ela não poderia trabalhar necessariamente como advogada naquele momento, porque não é que ela não tem capacidade, não tem formação. Ela tem capacidade de formação, OAB tem tudo. Só que como para ser uma empresa e como para poder ser um preço realmente acessível para todos, sim, precisaria de ter essa visão, uma visão empresarial, empresa. E também gerar demanda. Isso, exatamente. Que é o que faz tudo acontecer, isso. É demanda. A prospecção. Que o advogado não pode. Não pode. E Maurício, eu vou te falar, e nesse trabalho todo que houve, o que eu percebia? Que as pessoas não sabem, elas não conhecem os seus direitos. Elas vão para uma autoescola, elas fazem as aulas teóricas, elas fazem as aulas práticas, tá? E elas saem para dirigir, só que elas não conhecem os seus direitos, tá? Até porque a autoescola é um braço do Detran, né? Isso, exatamente. É uma concessão do Detran. Então tem certas coisas que eles não têm interesse em Não, falar. Né? E ele nem pode, na verdade não pode. Não porque pode. Se ela falar e for contra as normativas ali do Detran, ela pode ser excluída. Então, ninguém quer isso. Quem trabalha, o dono da autoescola também é empresário. Ele não quer isso. Né? E ele faz exatamente a cartilha que o Detran manda. E o que eu percebi, Maurício? As pessoas não têm noção dos direitos delas. Porque, assim, quando a gente fala em direito de trânsito, ele está atrelado em outros direitos, tá, Maurício? Não é só o trânsito. O trânsito não fala só sobre o trânsito. O trânsito fala sobre direito tributário. Por quê? Se o contribuinte recebeu uma multa, tá? Ele recebeu aquela multa porque ele, na verdade, ele cometeu uma infração, supostamente cometeu uma infração. Se ele cometeu uma infração, ele tem que pagar. E se ele vai pagar alguma coisa dentro, né, para o governo, isso entra no Código Tributário Nacional, CTN, tá? Direito administrativo. Por que entra na área do direito administrativo? Porque se ele entra ali, essa multa aqui, como é que essa multa tem que ser feita? Quem que faz essa multa? Não é um agente público? Um agente público, ele é submetido a leis administrativas, leis gerais da administração pública, tá? Isso tudo acarretou o quê? O nosso interesse realmente de levar toda essa informação para todo mundo. E a informação ao qual foi comentada aqui, nós não temos problema nenhum com autoescolas, nós não temos problemas nenhum com os despachantes, cada um desenvolve o seu trabalho, inclusive o próprio agente de trânsito também, ele está desempenhando o seu papel, sim, ao qual ele está subordinado a um sistema, sim, né? Sim. Então, todos eles estão subordinados a um sistema. E o ponto cego veio agora escancarar o sistema. E é isso que nós viemos propor aqui, escancarar o sistema. Mostrar que realmente, será que o Maio Amarelo, será que realmente está voltado mesmo? O problema é só o condutor mesmo? Ou o sistema preparou esse condutor ou não? Então, acho que só para a gente poder finalizar nesse sentido, a gente deveria deixar claro para a pessoa que vai acompanhar a gente que a gente não veio aqui encher linguiça, não. A gente não veio aqui buscar fama, buscar reconhecimento, muito pelo contrário. A nossa missão, a missão dessa bancada aqui, né, é de realmente trazer a informação e o direito do condutor, o direito de quem está conduzindo uma moto, conduzindo um carro, conduzindo um caminhão, uma carreta, e saber se realmente aquilo que está sendo imposto contra ele, né, está sendo realmente dentro da forma da lei. Se tem alguma coisa oculta,
Se tem alguma coisa que não está sendo vista, se não está sendo enxergado, é isso? É isso. Porque assim, ponto cego são coisas que a pessoa não sabe. A própria questão de saber que o direito de trânsito ele é atrelado a outros direitos é um grande ponto cego. É verdade. Não é isso? E um detalhe, né, doutora? Dentro da sua empresa, se a pessoa tiver alguma pergunta para fazer, se eles quiserem entrar em contato com a sua empresa, como que é o nome da empresa de vocês? Doutora Multas. Entrar em contato com a empresa Doutora Multas. Isso. Tem algum custo para ele só para ir lá e tirar dúvida, resolver, para ver o que ele pode resolver com relação à sua CNH? Maurício, nós oferecemos dentro da empresa uma consultoria gratuita, tá? Uma consultoria que a pessoa, assim, como se diz, perguntar, ela não vai pagar nada, né? Ela não vai pagar nada para ter as respostas, entendeu? Ela chega ali, eu quero essa informação, tá certo, é errado, como que isso aqui funciona? Então, hoje existe uma equipe lá, que foi treinada por mim, uma equipe que e estão em constante treinamento, porque a legislação de trânsito, a legislação geral muda muito, então essa equipe ela é treinada para tirar as dúvidas e esclarecer a todos aqueles que entrarem em contato conosco, tá? Então não tem custo nenhum para ter essa assessoria. Eu só quero pedir para colocar então aqui embaixo o @ da Doutora Multas, né? Aqui pelo @ da Doutora Multas, vocês podem entrar em contato, tem o WhatsApp também que vai ser colocado aqui embaixo, para que você possa entrar em contato, mandar um joinha lá, que os consultores da senhora vão fazer uma consultoria gratuita, né? De graça, né, gente? Para saber se você tem um problema ou não, só não faz quem não quer. Verdade. Né? Então, entra lá em contato, faça sua consultoria com a Doutora Multas, aí eles vão te explicar o que dá, o que não dá para fazer, você que vai decidir se quer fazer ou não. Não é isso? É isso aí. Então, gente, para encerrar essa parte, a gente já entendeu a história do Wellington, a história da doutora Suzy, que é impactante realmente, do Wellington também. Obrigado. Chega a ser emocionante, né, para quem escuta, porque às vezes as pessoas veem onde você está, mas não sabem o que você passou para chegar até ali. É isso aí. Não é verdade? Sim, então, eu gostaria de estar agradecendo a todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo através do Spotify também, né? E dizer assim, que Deus abençoe a todos. E lembre-se, é melhor estar seguro do que estar certo. É isso aí. Até a próxima com o Ponto Cego. É isso Não aí. é isso aí, gente? Até Muito obrigado, gente. Valeu, obrigado. Valeu, Tchau, tchau. obrigado. Tchau.